Amém. Bom dia, graça e paz. Dê um aplauso aí ao Senhor. Muitas coisas boas acontecendo. Essa é a Alameda, lugar de coisas boas, lugar de excelência, lugar de comunhão, lugar de muita alegria, lugar de vida. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês. E você que está nos assistindo de algum lugar, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, que Deus fale ao seu coração de uma forma muito especial, maravilhosa e poderosa. Aqui estamos, queridos, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Obrigado pela bênção de ser cuidado por vocês, obrigado pela bênção de vocês me acolherem, de cuidarem de mim, de me colocarem lá no seminário e cuidar de todo o processo, ordenação, consagração. Agora sim, agora vamos trabalhar dobrado, né? A gente já vinha trabalhando antes, agora o trabalho é dobrado. Então vamos lá. Vocês permitam que eu ministre para vocês? Traga uma palavra de Deus para vocês? Amém. Então olhe lá, hein? Pode ser que você não goste do que eu vou falar, eu não, o Senhor, né? Mas se você não gostar, fale com o Senhor, não fale comigo, não. Fale com o Senhor, tá bom, queridos? Eu quero trazer hoje para você uma ideia de Deus para o seu coração, uma palavra baseada neste tema aí. Nada está perdido, nada está perdido. Talvez para você, não sei como foi o ano. Talvez você não tenha conseguido aquilo que você tanto buscou, tanto almejava, tanto buscava. Talvez não tenha chegado ainda. Mas esta palavra é um desafio para você. Nada está perdido. E eu quero trabalhar esse tema trazendo uma ilustração para você de uma figura. Pedir que os irmãos ali da mídia coloquem lá aquela imagem de um instrumento que eu creio que todos vocês já conhecem. 1, 2 e 3. Vem, uma hora vem. Mas eu quero trabalhar com vocês sobre essa ideia de ilustrando um instrumento. Eu gosto muito, 2 lugares que foram para mim lugares de uma pedagogia que me ensinou, me trouxe muitos ensinamentos. 2 lugares que eu fui. Um lugar foi uma olaria, e nessa olaria que eu fui tinha lá o versículo de Jeremias, né? Desce à casa do oleiro e lá eu te mostrarei. E então eu comecei a conversar com esse oleiro. Isso. Mas antes dessa imagem eu queria aquela outra, do violino antes. Isso. E eu conversei com o oleiro, ele me trouxe alguns ensinamentos. Que para cada tipo de cerâmica existe uma mão específica. Porque a beleza do vaso, da cerâmica, depende muito da mão de quem está fazendo. A perfeição depende muito de quem o barro, da mão de quem, aonde o barro vai cair. E a textura da mão também tem muito a ver com o acabamento final daquele vaso. Então ele foi me dando muitos ensinamentos ali. E o outro lugar que eu gostei muito de ter frequentado foi uma luthieria. A forma como o luthier trabalha a madeira, ele armazena a madeira. E o tempo é o melhor tratamento para que a madeira fique cada vez mais melhor. Desculpe a redundância, né? Mais melhor. Para que ela fique melhor, perfeita para ser usada. E quando você olha para um violino assim, como esse daí, você
logo tem a ideia, esse daí não dá mais para aproveitar nada. Não dá para sair nada de bom desse violino. O estado dele não dá mais. Está com problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Mas dentro desse violino tem uma peça que talvez você não conheça. Eu vou pedir a próxima imagem agora. Dentro do violino, essa próxima imagem é a imagem interna do violino. Ali tem uma haste entre a peça de cima e a peça de baixo, né? O tampo superior e o tampo inferior. Essa peça chama-se alma. Uma pequena peça da espessura de um lápis, pequena, deve ter aí máximo 5 centímetros, mas esta peça tem duas funções primordiais, fundamentais. A primeira função dela é a função estrutural, porque ela sustenta a pressão das cordas em cima do tampo, ela suporta esta pressão, não permitindo que o tampo seja danificado. Então, ela suporta a pressão, é uma função estrutural. E a outra função é uma função acústica. Ela é responsável de transmitir todas as vibrações sonoras que recebe por essa pressão das cordas, de transmitir para todo o corpo essa vibração sonora. E um detalhe, esta alma, ela precisa estar bem localizada, ela precisa estar bem ajustada, ela precisa estar no lugar certo, alinhada. E os luthiers chamam isso do ponto de ouro, quando eles encontram o ponto certo onde a alma deve estar, porque esta localização da alma vai fazer com que esse instrumento tenha uma perfeição melhor no transmitir da sonoridade. E através desta figura, através desta ilustração, eu quero trabalhar esse texto com vocês. Abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, e nós vamos aprender um pouco do que Deus quer falar através desta imagem para nós e através deste texto. Marcos capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, ali pastava pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram.
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira. Não é a palavra de um homem comum, é a palavra do Senhor. E ela tem toda a garantia de cumprimento, porque a tua palavra diz: assim como desce dos céus a chuva e a neve, para lá não retornam, sem que antes a reguem a terra e a fecundem, e faça brotar semente ao semeador e pão ao que tem fome. Assim toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará em tudo que a designei. Esta é a tua palavra, Senhor. É o que nós oramos e pedimos, para que esta palavra faça aquilo que apraz ao teu coração e prospere em cada coração e em cada lar aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero apresentar a história desse jovem, tirando 3 lições para nós. 3 coisas que eu quero destacar: o estado deformado, o estado original e o estado regenerado. O estado deformado desse jovem é um jovem que caracteriza a figura desse instrumento, desse violino destruído. Um jovem que configura um instrumento com a alma fora do lugar. Um jovem que apresenta a sua alma totalmente deformada. Era um jovem que era movido por uma força estranha. Era um jovem estranho, que tinha uma vida estranha, que tinha um modo de viver estranho, uma força estranha. Era um caso perdido, considerado um caso perdido. Era alguém sem resposta. Este jovem também era o cartão postal da situação espiritual daquele lugar. Decápolis era um aglomerado de cidades, de 10 cidades. E Gadara era uma dessas cidades. E este jovem, então, é uma figura, é uma demonstração daquilo que existia por trás daquela cidade. Porque um jovem, o comportamento de uma pessoa não retrata somente a figura da pessoa, mas o histórico da pessoa, o entorno da pessoa, o espaço geográfico, o ambiente da pessoa. Cada pessoa traz uma identidade do seu histórico, da sua descendência, onde ele foi gerado, onde ele vive, traz esses traços que identificam. E nós conhecemos há poucos dias a história do Gerson, o vaqueirinho. Acho que vocês viram aquele jovem que entrou numa jaula e a leoa devorou aquele jovem. E aquele jovem teve a sua história conhecida por causa de uma tragédia. Mas o contexto daquele jovem era semelhante ao contexto deste jovem de Gadara. Foi um jovem que foi rejeitado pela família. Era um jovem esquizofrênico. Era um jovem que foi rejeitado também pelo serviço público. Os seus 4 irmãos foram adotados, ele não. Todos desprezaram. E uma pessoa que cuidava daquele jovem disse: sabe qual era o sonho desse jovem? Ser um domador de leão. E a única coisa, a última coisa que ele fez na vida
foi ter o contato com uma leoa. Porque talvez a única coisa que girava na mente dele era um dia ser reconhecido como alguém que encarou um leão. Esses dias também, nesta semana, quarta-feira, fui buscar minha esposa na escola. E no caminho, um motorista, um carro ia na minha frente. E sabe aquela situação que, quando você percebe que o motorista está no celular, você começa a perceber o comportamento do carro. Você logo identifica que o cara está no celular. E aquilo começou a me incomodar. Ou eu paro, espero ele ir embora, ou eu ultrapasso. Mas eu resolvi acompanhar aquele rapaz. E queridos, nada é normal. Às vezes a gente encara as coisas como normal, mas nada é normal. E aquele homem começou a me incomodar. Sabe, parece que ele sabia para onde eu ia e estava indo exatamente para onde eu estava indo. Aí, mas Senhor, mas será que? Não é possível. E quando eu estava bem no lado da escola, já para contornar, para entrar na escola, este jovem abre a porta no meio da rua. E eu parei, e ele começou a fazer sinal. Quando eu olho para o lado, tinha um jovem entrando em convulsão. Caiu no lado da rua e estava em convulsão. E ele então começou a gritar, pedir ajuda. E eu saí do carro, deixei o carro também na rua, fui ajudar, fui socorrer. E eu fiquei, meu Deus, e foi atropelado, o que aconteceu? Bateu a cabeça estava sangrando, o que aconteceu? Aí o rapaz que parou na minha frente disse, eu vou atrás de socorro. Porque ligava e ninguém atendia. E ele sabia que ali perto tinha um corpo de bombeiros, foi lá. E eu fiquei lá com o rapaz. Então a única coisa que eu soube fazer foi virar ele um pouco, deixar ele de lado, deitado, ainda convulsionando. E eu simplesmente, Jesus, me ajuda. Porque o cara foi embora. E se a polícia chegar aqui agora, vai querer dizer que eu atropelei o cara. Veja só a minha mentalidade, onde estava. Então eu só fiz, Senhor, me ajuda. Aí veio alguém e disse, esse jovem mora aqui perto. Ele mora na rua aqui atrás. Então chame alguém, por favor. Chame a família, chame alguém para me ajudar a socorrer, que eu não sei o que fazer, não consigo nem ligar. E aquela moça foi embora, não voltou. Depois chega outro rapaz. Se eu conheço ele, ele é meu primo. Pode deixar, já vai passar. Mas como? Não pode, não é normal. Não, já vai passar, já lhe fica bom. Queridos, aquela cena me trouxe essa palavra. E esta palavra nasceu daquela cena. Como alguém pode encarar normal uma pessoa que está numa situação dessa? Depois, ele retornou, se levantou e foi embora com o primo. Depois passamos na rua, a mãe veio buscar e eles foram andando, entrando na casa. Mas ele estava sangrando. Como alguém pode considerar algo normal e não fazer nada? E simplesmente, isso é normal acontecer. É normal acontecer. Então, queridos, me trouxe esta palavra que eu quero compartilhar com vocês. Assim como a figura, como o exemplo desses jovens, existem muitos e muitos casos, muitas pessoas dadas como casos perdidos, rejeitadas pelas famílias, rejeitadas pelo serviço público, pessoas que têm uma necessidade desesperada de compaixão. São histórias de vidas que se tornam conhecidas depois de uma tragédia.
Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vocação, a nossa vocação como igreja do Senhor, a vocação começa quando a dor do outro chega até nós. Quando a dor do outro chega até nós, passa a ser uma responsabilidade nossa. E nós não podemos fugir da responsabilidade. E eu quero compartilhar, esse era o estado deformado daquele jovem. Um jovem que todos olhavam para ele. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque a vida daquele jovem foi encarada de uma forma tão natural, porque aquele lugar já estava acostumado com aquela cena, com aquela situação. E este é o problema. Quando nós nos acostumamos com a situação, nós começamos a definir aquela situação como uma situação que não tem mais jeito. É uma situação perdida. É um caso perdido. É uma pessoa que não tem mais restauração, que não tem mais jeito. Este era o estado deformado. Mas o estado original do homem é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem perfeito. Deus se agradara do que ele tinha feito. O próprio Deus se agradou do que ele fez. O próprio Deus aprovou o que ele fez. Um homem segundo a sua imagem e semelhança. E este homem, antes de conhecer o pecado, fez coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Imagine, Deus caminhava com o homem todos os dias. Deus vinha todos os dias falar com o homem, caminhar com o homem, dialogar com o homem, conversar com o homem. Coisas maravilhosas. Outra coisa maravilhosa que o homem fez, ele catalogou todos os animais. Deu nome a todos os animais. Imagine a quantidade de animais que existe na face da terra. Ele deu nome a todos os animais. E todos os animais parecidos, idênticos com o nome. Você olha para a girafa e ela tem realmente cara de girafa, personalidade de girafa, característica de girafa. Você olha para um búfalo, tem cara de búfalo, tem jeito de búfalo. Você olha para um porco, tem a natureza de porco, tem cara de porco, tem cara de palmeirense. Oh, não, palmeirense não, deixa para lá. Coisa maravilhosa que o homem fez. Mas quando o pecado entrou na vida do homem, aí deformou todinho essa natureza maravilhosa que ele tinha. Deformou por completo. Que a primeira desgraça que surgiu logo que o homem peca, vem logo na família. Um irmão assassinando o outro. Mas Deus fez de uma forma maravilhosa. Mas o pecado deixou a alma do homem totalmente fora do lugar. Deformada, desajustada. Queridos, o homem sem Jesus tem a alma deformada e desajustada, mesmo que este homem aparentemente esteja perfeito. Só Jesus na vida do ser humano pode transformar sua natureza e fazê-la voltar ao estado original. Lembra lá de Cornélio? Cornélio estava lá todo o tempo ofertando, trazendo sua oferta, ajudava os pobres, Era um homem bom, era um homem justo, mas não tinha Jesus. A alma estava desajustada, estava fora do lugar. Por mais que as ações fossem boas, mas a vida faltava uma alma ajustada,
alinhada, colocada no lugar certo, para fazer com que essas ações tivessem uma propagação melhor, um resultado melhor. Então Deus vem até Cornélio: Cornélio, hoje eu vim, porque hoje eu vou ajustar o que está desajustado. Hoje não vai ser mais as tuas ofertas, as tuas esmolas, vai ser a tua alma. Hoje eu vim para ajustar, colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Hoje eu vim colocar a tua alma no lugar. Deus então começa a trabalhar com Cornélio, trabalha com Pedro. Pedro também na mesma situação. Teve a visão do Senhor, porque para Pedro, o gentil era gente que não tinha jeito também. Era gente que não tinha jeito, era uma raça que não tinha jeito. E Deus precisou trabalhar com Pedro, ajustar a alma de Pedro também, para que ele entendesse que nada estava perdido, que o gentil também tinha jeito. Deus então trabalha com Pedro, trabalha com Cornélio, e os dois se encontram com a alma ajustada. Deus ajusta tudo. Deus ajusta a casa de Cornélio. E então quem vem para a casa de Cornélio? Vem a vizinhança, vem os amigos. Há aquela festa maravilhosa da presença de Deus, porque alguém ficou com a alma ajustada. Alguém alinhou a alma. Deus veio, interferiu naquela situação, e houve cura, houve ajuste, houve reconciliação, houve milagre. O segundo estado, o estado regenerado, aquele homem que foi liberto por Jesus, aquela libertação trouxe um transtorno para aquele país. E esse transtorno fez com que aquele jovem desejou ir embora com Jesus, mas Jesus não permitiu, porque aonde começa um transtorno, normalmente nós queremos ir logo para Jesus. Mas aquele jovem, quando se depara com o transtorno, ele vai até Jesus, e Jesus não permite que aquele jovem fique com Jesus, porque assim como o transtorno nos leva naturalmente a ir para Jesus, assim também Jesus naturalmente, através do transtorno, quer nos levar para algo melhor, quer nos levar para um nível maior, quer nos levar para uma experiência que nós precisamos ter, e para nos levar também a algo que o Senhor quer fazer através daquele transtorno. Na década de 70, creio que 1975, foi lançado um livro. Olha o título do livro: Cuidado, aí vem os pentecostais. É um livro do teólogo Peter Wagner. Ele faleceu em 2016. E este livro trazia um alerta para a comunidade de que os pentecostais estavam chegando. E eles estavam chegando com um perfil de uma igreja que enfatiza a experiência direta com o Espírito Santo, que valoriza os dons espirituais. E o alerta era: cuidado, esta nação vai sofrer um transtorno, porque aí está vindo aí os pentecostais. Aquele jovem que experimentou a regeneração através de Jesus causou um temor naquele povo. Foi um caso perdido que foi transformado numa resposta para aquela nação. Era alguém que não tinha respostas. Era alguém que as pessoas olhavam e não encontravam respostas para aquela situação. Mas aquele jovem se tornou uma resposta para aquela nação. Meus amados, geralmente, de vez em quando nos encontramos nesta situação.
Nós queremos respostas. Estamos em busca de respostas, e não é errado. Estamos tão focados em encontrar respostas, quando, na verdade, nós somos a resposta. A resposta está em nós. E nós precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos e possamos ver a resposta. Nos posicionar como resposta. E assumir o nosso papel como resposta. Aquele jovem foi uma vida regenerada. Foi uma mensagem viva do Evangelho de Jesus. É uma carta viva por onde passa. O estilo de vida de quem vive Jesus transmite graça ao coração do povo. E o outro estado daquele jovem que eu quero mencionar é o estado compromissado. Aquele jovem tinha um estado deformado. Teve um estado regenerado e agora um estado compromissado. Aquele jovem, depois de ter uma experiência regeneradora com Jesus, sua vida foi ligada a Jesus. E o seu coração foi ligado ao coração de Jesus. Ele quis seguir Jesus. Ele se apegou à missão de Jesus. Meus irmãos, seguir a Jesus nem sempre é sair do lugar onde você está, mas é também permanecer onde você está para ser instrumento de libertação, ser uma ferramenta poderosa de Deus para destruir as obras das trevas e estabelecer o reino de Deus, proclamando os feitos de Jesus. Uma pessoa ou um lugar, uma vez liberto da opressão maligna, precisa arrumar a casa e ocupar a casa para que o inimigo não retorne e volte a dominar com mais 7 espíritos piores e o estado se tornar pior do que antes. Isso está lá em Mateus capítulo 12. Não basta apenas libertar, não basta apenas se libertar, é preciso estabelecer o reino de Deus. É preciso ocupar o lugar que foi desocupado pelo inimigo. Porque se você não ocupar, ele vai voltar com mais 7 piores. E o estado vai ser pior do que antes. Portanto, não se contente, não se conforme apenas em ser liberto. Procure ocupar o lugar com o reino de Deus. Procure ocupar sua casa, sua vida com o reino de Deus. Precisa ser ocupado. Não se conforme. Ocupe com o reino de Deus. Se aquele jovem, os irmãos do louvor já podem vir chegando aqui. Se aquele jovem tivesse saído da sua terra para acompanhar Jesus, certamente aquele país não teria sido alcançado pela graça de Jesus. Certamente aquele país não teria sido alcançado pela graça do Senhor Jesus. Nossa tendência natural é querer ir para junto de Jesus quando o transtorno chega. Mas a tendência natural de Jesus é que saiamos em meio ao transtorno para proclamar os seus feitos. Porque uma alma regenerada produz efeitos extraordinários, assim como um violino com a alma bem ajustada resulta numa sonoridade mais rica, equilibrada e com maior projeção. E hoje eu estou aqui para dizer para você, eu sou apenas uma voz. Deus está hoje aqui, Jesus está hoje aqui para dizer para você que você não precisa ser somente liberto ou liberta. Você precisa ocupar o lugar com algo poderoso de Deus.
você precisa ocupar seu coração, sua vida, sua casa com algo de Deus. Não deixe o lugar vazio. Encha este lugar com a presença de Deus. Enche esse lugar com alguma decisão sua, uma decisão ousada diante de Deus. Porque quando nós nos envolvemos cada vez mais com Deus, com a sua obra, mais nós estamos enchendo este lugar, mais nós estamos dando permissão para que Deus haja, e mais nós estamos impedindo que o inimigo tome lugar de volta nas nossas vidas e nas nossas casas. Meus irmãos, o desafio é que você se encha, preencha todos os espaços da sua vida. Não deixe nenhum lugar vazio. Não deixe sua casa vazia. Preencha com a graça de Deus. Preencha com os feitos de Deus. Preencha com o seu compromisso diante de Deus. E a aplicação dessa palavra eu quero fazer através desse louvor que você vai ouvir agora. E enquanto o louvor é ministrado, eu quero que você venha à frente. Se você deseja, se você quer se posicionar diante de Deus, se você quer se libertar de alguma coisa que está impedindo a sua vida de crescer com Deus, é a oportunidade que você vai ter de vir à frente, enquanto o louvor é ministrado, e o Senhor vai estar ministrando na tua vida. Você pode vir à frente e dizer: Senhor, eu quero encher aquilo que está vazio com a tua presença, com o teu reino, com aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste contra um toque-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Adorar.
Queridos, Jesus desembarcou neste lugar, hoje, para ajustar a alma de muitas pessoas. Hoje Jesus veio a este lugar, para colocar no lugar a sua alma, para te encher, para fazer de você uma resposta, aonde você estiver, para fazer de você um sinal da graça de Deus, aonde você estiver, para sair proclamando com uma sonoridade celestial o maior projeto de Deus, a salvação da humanidade. Você precisa manifestar sua alma restaurada. Você precisa manifestar aquilo que já aconteceu com você. Você precisa abrir sua casa como lugar de restauração. Ocupe sua vida, ocupe sua casa com o reino de Deus. Tome uma decisão radical e extraordinária. Se projete para surpreender Jesus. Comece a se projetar para surpreender Jesus. Pare de ficar buscando aquilo que você quer de uma forma tão intensa e canalize essa intensidade para você fazer algo que surpreenda Jesus. Talvez abrir sua casa para uma célula. Talvez você tenha resistência de abrir sua casa para uma célula. Queridos, quando você começar a entender que a sua casa precisa ser um lugar de restauração, as coisas vão começar a mudar na sua vida. As coisas vão começar, você vai começar a olhar de uma forma diferente. Abra sua casa para o reino de Deus. Abra sua casa, ocupe sua casa com as coisas de Deus. Resolva surpreender Jesus. Queridos, esta cidade será transformada ao ver os feitos de Jesus na sua casa, aonde você vive. E eu quero aqui, diante de Deus, diante de vocês, declarar o seguinte: que Jesus não me permita ir com Ele, sem antes ver a minha família vinda a Jesus e servindo Jesus, proclamando Jesus. Jesus não queria somente aquele jovem. Jesus não queria somente aquele jovem, Ele queria a família daquele jovem. Ele queria aquela cidade, porque aquela cidade estava sob uma legalidade maligna. Então Jesus não queria somente aquele jovem, Ele queria a sua família, Ele queria aquela cidade. E Ele deixou aquele jovem ali, transformado, regenerado, com a alma no lugar, ajustada, alinhada, o coração alinhado com o coração de Jesus, o propósito alinhado com o propósito de Jesus, a missão alinhado com a missão de Jesus, para ir fazer grandes feitos naquele lugar. Você é o instrumento de Deus. Você é o instrumento que foi fabricado pelo Senhor, com o propósito de proclamar a graça do Senhor Jesus de uma forma poderosa. A igreja do Senhor Jesus é uma luthieria, com muitas peças sendo trabalhadas pelo Senhor, para que estas peças se juntem umas às outras e promova o som mais precioso. Oh, Jesus! Talvez você seja somente aquela pecinha que ninguém percebe,
aquela pecinha escondida que ninguém vê. Mas o Senhor te acha onde ninguém vê. Que mesmo sendo aquela pecinha escondida, mas ela está no lugar certo. É lá que o Senhor quer te usar, onde ninguém vê, mas sai o som mais maravilhoso, sai a boa nova mais preciosa, sai algo que faz diferença, sai algo que gera vida nova, sai algo que muda a história, sai algo que muda destinos. Esse é o Deus que constrói peças. Umas peças estão mais vistas, outras não, mas todas são trabalhadas pelo Senhor para promover o som angelical que a terra estremece para ouvir. Que Deus te abençoe. Quero que você tome agora o seu cálice. Nós vamos ceiar o Senhor. Você que não recebeu, obrigado, pastor. Você que não recebeu o cálice, faça um sinal aí para que os nossos irmãos se dirijam até você para lhe servir do cálice. Amém, pastor, obrigado. Isso, tem alguém ali que ainda não está com o cálice e o pão. A ceia do Senhor, queridos, é uma ordenança do Senhor Jesus. E essa ordenança é um memorial. A ceia do Senhor é um memorial. Um memorial que aponta para aquilo que nós éramos e o que nós somos. É um memorial que aponta para a esperança. É um memorial que aponta também para um compromisso de proclamar o Senhor Jesus até que Ele venha. Um memorial que aponta para a esperança que Ele virá. Que aponta para o passado, aquilo que nós éramos. Um violino destruído, com a alma fora do lugar. E quando nós olhamos para um pão, aqui está um pão. Quando nós olhamos para um pão, nós identificamos que é uma massa que perdeu o seu estado original. É uma massa que foi deformada pela presença do fermento. O fermento entrou nessa massa e deformou toda a sua natureza. O fermento entrou nessa massa e levedou toda a massa. A massa se tornou azeda. É exatamente isso a vida do homem. O pecado entra na vida do homem e deforma toda a sua natureza. Azeda a vida do homem. O homem passa a ser um ser deformado. Mas o sangue do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, é aquele que traz de volta a natureza divina. É aquele que restaura a natureza divina. É aquele que traz o homem de volta ao seu estado original. Porque o Senhor Jesus é aquele que nos reconcilia com o Senhor e traz de volta a vida. Diz a palavra de Deus, João capítulo 7. Aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, nós já recebemos a nova natureza de Jesus.
Nós já fomos transformados pelo poder do sangue de Jesus. E nós podemos celebrar ao Senhor, lembrando do que nós éramos e o que nós somos hoje, totalmente restaurados. Eu tenho a vida de Jesus, tenho a natureza de Jesus, tenho a identidade de Jesus, tenho o nome do Senhor Jesus, sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, estou assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Nós temos muito que celebrar a ceia do Senhor. Vamos então cear. Naquela noite o Senhor Jesus chama os seus discípulos, ceia com eles, toma o pão, reparte com os seus discípulos e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Todos juntos comamos do pão do Senhor. Semelhantemente, também o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice do Novo Testamento. Esse é o cálice da minha aliança. Este é o cálice do meu testamento. Queridos, o testamento só tem validade quando o testador morre. Jesus validou o seu testamento na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte para validar a sua aliança, para validar o seu testamento, para validar que nós somos filhos de Deus. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar. Em nome do Senhor Jesus, ceiamos, tomamos do vinho, em nome do Senhor Jesus, todos juntos. Aleluia. Estenda as suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro. A igreja que o Senhor estabeleceu aqui na terra. A igreja que o Senhor declara que o que ela ligar aqui na terra terá sido ligado nos céus. O que ela desligar aqui na terra também será desligada nos céus. Essa é a tua igreja. Igreja de Jesus, o teu Deus é forte. O teu Deus é poderoso. O teu Deus não volta atrás. O teu Deus declara que nada está perdido. Continue com o Senhor. Continue firme com o Senhor. Preencha-se com o Senhor. Surpreenda o Senhor. Ele tem algo poderoso para ti, tem algo maravilhoso, sobrenatural, extraordinário para ti. Entra na presença dEle e anda na presença dEle. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor Jesus, seja com a tua vida, seja com toda a tua casa, seja com toda a tua descendência, hoje e para todo sempre. E a igreja de Jesus diz: amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, você que está nos acompanhando. Deus te abençoe, Deus te conceda uma semana de vitórias, uma semana sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus.